Boa tarde, pessoal. Eu espero que eu esteja ao vivo. Creio que sim. Vamos dar início à live do Dia do Psicólogo em comemoração ao Dia do Psicólogo. Eu convidei uma colega muito especial, a Lauren. Ela tem um perfil incrível aqui no Instagram, o Nem Tudo é Fome. Nós vamos falar sobre vários assuntos, sobre alimentação saudável, reeducação alimentar, vamos falar sobre a obesidade, vamos falar sobre transtornos alimentares. Ela está chegando aqui daqui a uns minutinhos. Eu acho que ela está entrando. A Lauren é uma colega de pós-graduação. Nós fizemos pós-graduação em psicologia e reeducação do comportamento alimentar. Tá aqui, eu ainda fazer uma transmissão. Me atrapalho às vezes no Instagram. Vamos ver se ela está chegando. Ela me abanou aqui e eu estou apanhando do Instagram. Oi, Oi, tudo bem, minha linda? Eu apanho do tudo Instagram, bem? menino. Todas estamos aprendendo, né, Vivian? Então, eu tô aprendendo aqui. Tudo bem, Lauren? Parabéns pelo teu dia, dia da psicóloga. Ai, muito obrigada, querida. Obrigada mesmo. Esse dia para mim é muito especial, né? Eu fico muito Uhum. feliz que foi a profissão que eu escolhi com muito amor, né? A gente sabe que todo mundo, quando escolhe uma profissão, fazer uma faculdade, enfrenta, né, uma série de dificuldades. Então, eu fico muito feliz pela minha trajetória e por ter chegado até aqui hoje. Pois então, eu estava contando aqui que nós nos conhecemos na pós-graduação em Psicologia e Reeducação do Comportamento Alimentar, que a gente fez juntas em Porto Alegre, né? Já faz um bom Sim. tempinho, mas, enfim, eu admirava muito as tuas colocações, admirava muito o teu trabalho e agora venho acompanhando o teu Instagram, o Nem Tudo é Fome. Tem feito um trabalho muito similar, falando uma língua muito próxima, assim, ao que eu trabalho também. Então, conta um pouquinho para o pessoal te conhecer e saber já da tua trajetória, como é que tu vem atuando. Fica à vontade. Bom, essa época, né, da pós, Vivian, eu tenho, assim, muito carinho, né, por esse período da vida, por ter feito tantas amizades, assim, pessoas importantes, né, como tu, que eu admiro muito. E, bom, foi um divisor de águas, né, na minha vida ter feito a pós, porque como tinha uma visão, assim, multidisciplinar, a gente pôde, né, conviver com profissionais de outras áreas, porque geralmente na psicologia a gente acaba, né, indo para os institutos de psicologia, né, e ali foi uma oportunidade, assim, de vivenciar questões orgânicas, né, da prática do dia a dia das nutricionistas, que fez toda a diferença na minha prática clínica. Né? Sim. Então, assim, foi muito bom ter convivido contigo, né, ali, com as outras colegas e ter visto como a nutrição pode ser diferente, E né? Sem deve. aquele terrorismo nutricional, né, que a gente tanto Tem evita, né, na nossa um prática. simbolismo e tem uma outra expressão que eu gosto muito, que é o nutricionismo, né? Que é acreditar que todo alimento que a gente vai colocar algum nutriente em especial e que ele vai salvar, né? Que ele vai ser super poderoso. Então, eu acho que as mídias hoje têm um impacto muito grande nessas vertentes, né? E que acabam muitas vezes confundindo as pessoas sobre o que comer e que acabam mais atrapalhando nos comportamentos alimentares, né, Laura? Não sei se tu percebe isso. Muito, Vivian, porque assim, é engraçado como as pessoas pararam de olhar para o alimento como ele deveria ser visto, né? Como parte da vida, como sim, né? Um momento prazeroso, sim, que precisa ter nutrientes, vitaminas, né? Algo que te faça bem, que te faça sentir melhor, que te traga saúde. Mas a pessoa olha para um prato de comida e diz, quanto de carboidrato tem nesse prato? Isso não é o jeito de olhar a comida, né? Uma Ou, visão por muito exemplo, nutricionista, né? pesar os alimentos, né? Oi? Uma visão muito simplista, muito reducionista, né? E terrorista também, né? Se a gente for pensar, de agora não é mais a massa que a minha mãe faz, é um prato de carboidrato. Quantos gramas de carboidrato tem ali, né? Então, assim, tira a função cultural, afetiva, né?
de conseguir se nutrir com aquilo sem ficar preocupado e culpado com aquilo que a gente está comendo. Exato, exato. Então é algo que as pessoas têm que ter um certo filtro, né, Lauren, de passar todas essas informações e ver até que certo ponto elas de fato vão ser benéficas ou elas vão estar justamente nutrindo um comportamento alimentar cada vez mais de preocupação, de culpa, de não leveza, né, de não equilíbrio, né, de desequilíbrio, na verdade. Né? E o psicólogo ele tem um papel muito importante nessa mudança, né? Nessa transformação do O comportamento. nosso papel, né, Vivian, eu gosto muito de trabalhar em conjunto com o nutricionista, né? Como eu recebo muitos casos de pessoas com transtornos alimentares, compulsão alimentar, ou bulimia, ou um comer disfuncional, eu sempre digo, nenhum profissional dá conta sozinho, né? Não. Dessa questão, né? Ou da obesidade. Então a gente acaba tendo que trabalhar em conjunto, porque o ser humano é muito complexo. Né? Então a gente precisa olhar para toda a complexidade que cada pessoa é diferente, né? Vão ter as pessoas que vão gostar dessa visão do cardápio, né, dos alimentos, os alimentos funcionais, né, e tudo mais. E tem outras pessoas que precisam, assim, num primeiro momento aprender a comer, né? Que é uma Quem coisa tão simples, aprender parece, né? Mas não é. não é simples. O comportamento alimentar ele também é algo muito complexo, né? O ser humano ele não busca o alimento só por uma necessidade nutricional. Tem tudo isso que tu falasse envolvido, né? A cultura, o social, o emocional. Então, acho que nesse sentido, o psicólogo ele entra com muito propósito para ajudar as pessoas a entender as suas emoções. A minha busca da pós em psicologia, Lauren, eu me formei em 2005 e até que eu levei um tempo, é que eu acho que a pós era pioneira naquela época, acho que foi uma das primeiras que eu vi nesse sentido. Mas eu percebia na minha prática clínica que muitas vezes as pessoas elas precisavam também de uma ajuda de um psicólogo. Então eu me sentia muito limitada, né, com ferramentas para instrumentalizar as pessoas, muito limitada. E quando se oportunizou a pós, eu abracei na primeira oportunidade. Então, eu acho mas claro, eu não sou psicóloga, o profissional que eu mais encaminho para os meus pacientes é o psicólogo. Eu acredito que essa junção, né, especialmente da nutrição com a psicologia, claro, se a pessoa tem condições de colocar um educador físico, às vezes é necessário outros profissionais, até mesmo medicamento para o caso dos transtornos, né, Laura? Que foram muito banalizados e quem precisa de fato acaba sofrendo, né? Então, acho que o psicólogo é o profissional que vai ajudar as pessoas a entenderem as suas emoções, porque a gente não tem essa psicoeducação, né? E como que isso se dá na prática? Porque às vezes as pessoas têm uma barreira, né, de chegar até o psicólogo. Como que isso se dá na prática para a gente conseguir esclarecer para as pessoas? É bem importante, né, Vivi? Agora eu esqueci de te responder, tu havia me perguntado, né, da questão de como começou, né, assim, esse olhar, por exemplo, da pós, né, a busca da pós e como a gente se encontrou lá. E eu fiquei pensando, né, hoje refletindo, como, né, o dia do psicólogo e me peguei pensando nisso várias vezes hoje, do porquê que eu fui por esse caminho, né, esse caminho da psicologia alimentar. E eu fiquei pensando que sim, a história da gente, né, sempre tem a ver com as nossas escolhas. Né? A gente não pode dizer que escolhe algo, né, para trabalhar que não tenha nada a ver com a gente. Então, eu fiquei pensando, eu venho de uma geração que as mulheres, né, ainda bem, começaram a sair de casa, a trabalhar um monte, a poderem ocupar alguns espaços, mas algumas coisas foram ficando, né, assim, de almoços em família, do lanchinho mais saudável, né, dessa convivência. E a indústria veio e aproveitou essa falta. Então começou a bombardear o mercado com um monte de produtos e na época não tinha, né, o cuidado que se tem hoje com rótulos e propagandas e tudo mais. Então eu fui uma geração que foi criada com biscoito, com né, o salgadinho frito ali na hora, né? Então com a Fanta Uva, com os Cheetos. Então eu cresci não tendo um paladar assim saudável.
né? Era tudo que era muito, muito forte, né? A questão do danoninho que valia por um bifinho, que hoje a gente sabe que não é bem assim. Mas também, né, Lauren? Desde aquela Então, época. assim, foi uma outra época, né? Eu não acho que minha mãe e meu pai queriam o meu mal, né? Eles estavam dentro de um contexto que Exato. eles ofereciam aquilo que o mercado trazia. E trazia Sim. muita coisa Uhum. sem qualidade. Então, quando Uhum. eu, né, fiquei adulta, eu me vi comendo muito mal e quando eu fiz psicologia, eu vi que muitas das queixas das pessoas giravam em torno disso, né, da questão da alimentação. E eu comecei a ver, bom, mas como é que eu vou também ajudar as pessoas se eu não entendo muito bem, né, essa questão da alimentação, tá tudo um pouco solto. Então eu busquei a pós, né, logo depois que eu me formei, e foi uma grata surpresa, porque acho que ali a gente começou né, como turma, a se dar conta de toda a complexidade que envolvia a questão alimentar. E comecei a atender pessoas, né, como eu disse, com dificuldades alimentares, pré-bariátrica, pós-bariátrica, compulsão alimentar, Isso transtorno depois restritivo da pós, alimentar. Lauren, ou antes da pós, já recebi esse tipo de Eu cliente? recebi essa demanda, mas assim, eu não tinha um olhar tão específico para isso, né? Claro, todo psicólogo ele está capacitado a atender uma pessoa com transtorno alimentar, né? Sim. Ou com questões alimentares. Porém, quando a gente tem essa visão, né, mais específica do funcionamento, né, de uma literatura mais específica, né, das Uhum. questões Uhum. metabólicas, o nosso olhar Uhum. muda. Porque até Claro. acho que pegando esse gancho, né, Vivian, algo que a gente vê muito na área da saúde é a gordofobia, né? Por mais que as pessoas estudem, por mais que, né, tenham acesso à informação, muitos profissionais ainda tratam a pessoa com obesidade como um mal a ser resolvido, Exato. né? Então, E com e a muito gente sabe que preconceito, não é né? assim, né? Com A pessoa muito nem é vista globalmente, né? Ela é assim, o problema dela é a obesidade que ela está naquele momento. Então, isso inclusive em psicólogos, inclusive em nutricionistas, né, em muito, obstetras. muito. Isso em vez de aproximar a pessoa que está precisando de cada vez mais cuidado e entendimento, acaba afastando, porque ficam muitas vezes marcas irrecuperáveis, não é mesmo? Sim, e a obesidade foi classificada como doença, não para estigmatizar a pessoa que está com obesidade, mas sim porque é preciso um olhar de proteção para essas pessoas, de acesso, né, aos profissionais da saúde, de incentivo às atividades físicas, porque Sim. a pessoa que está acima do peso, ela inclusive fica constrangida de ir numa academia, né, de fazer compras no supermercado, de andar de ônibus, não passar na roleta do ônibus, isso é muito cruel, né? Fica algo Sim. daquele estigma da preguiça, da Um falta de força de preconceito. vontade, que Exatamente, sabe que não é, exatamente. né? Um preconceito não só, às vezes, dos profissionais, mas de uma sociedade toda que valoriza muito o padrão estético, o padrão de peso, de imagem corporal, e, de fato, coloca as pessoas nessa categoria e elas acabam cada vez mais se afastando das soluções, né, Laura? E as próprias diretrizes da Sociedade Brasileira as diretrizes da tratamento da obesidade colocam a psicologia como parte do tratamento da obesidade, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né? Então, isso é muito importante que as pessoas vençam essa barreira, mas claro que tenha esse entendimento dos profissionais, para esse olhar de cuidado mesmo, para que de fato a gente consiga fazer um trabalho global e que ajude as pessoas, né? Que infelizmente ainda tem aquele preconceito, né, Vivian, de ai, a profissional me indicou ir para psicóloga, então é porque eu tenho algum problema. Eu tô ficando louco, eu tô maluco, né? E bom, como eu sempre digo, problema todo mundo tem, né? A questão é quem quer resolver de uma maneira mais tranquila e quem prefere ficar batendo a cabeça e tentando sozinho, né? Eu Então, se tenho a que fazer gente todo um psicólogo, convencimento lá. Desculpa, como? desculpa te interromper. Eu tenho que fazer todo um convencimento, porque eu acredito muito no poder da psicologia nessa questão da reeducação alimentar, né? Como eu tenho esse olhar já que a pós também me trouxe,
eu não hesito em encaminhar. Claro que tudo tem um momento, eu entendo que às vezes as pessoas precisam de um tempo, né? Mas às vezes eu tenho que falar mais de uma, duas, três vezes. E depois que a pessoa começa a ver esses benefícios, se questiona, né? Como que eu perdi tanto tempo quando consegue encontrar um profissional empático, né? Sem julgamento e que de fato ajuda, né? A pessoa se questiona como que eu perdi tanto tempo, como que eu não fui procurar esse suporte antes, porque é incrível o que tu falasse, ninguém vive sem problemas, não é? Todos temos problemas, mas cabe a nós escolher a melhor forma de lidar com eles, né? E tu me perguntaste da minha prática clínica, né? É muito interessante porque a maioria dos pacientes que me procuram são mulheres, né? Sim. Mulheres que passaram a vida inteira fazendo muitas dietas, mulheres que odeiam seu próprio corpo, né? Que ficam se comparando a atrizes, a blogueiras fitness. Então, é muito triste ver como as pessoas estão numa cultura de se odiarem, né, de odiarem assim o próprio corpo, de acharem sempre que estão inadequadas. E esse julgamento, né, ele vem de todos os lugares, né? Vem da família, vem da sociedade, vem da mídia. Então, ao mesmo tempo que a gente é bombardeado assim com muita propaganda de suplemento, de soluções milagrosas, também tem uma grande propaganda de comida, né? O tempo inteiro, Instagram comida, Instagram blogueira fitness. Então, que importante a gente poder entender que as pessoas estão dentro de um conjunto. Então, essa Uhum. pessoa que me procura, né, essa paciente que me procura, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Uhum. Ela quer emagrecer ou alguém quer que ela emagreça, né? Para quem, Ou a né? comida está simbolizando alguma coisa maior na vida dessa pessoa, porque essa pessoa não é só um corpo, né? O Essa que pessoa é o que ela faz, a sua família, as suas relações, essa associação assim danosa entre a magreza e a saúde, que é algo que a gente sabe que não existe, né? Viviam assim, não necessariamente todo magro é saudável e nem não necessariamente necessariamente todo todo. gordo, né? Exato. Não é. Então Olha assim como tem a gente muitas fala a coisas mesma língua. erradas aí acontecendo. Oi? Como a gente fala a mesma língua, né? Eu sou Hum. novata aqui no Instagram, estou te interrompendo toda hora, desculpa. Mas eu Não, concordo extremamente é o contigo. tempo também, né? Acho que da conexão fica assim. Porque a saúde é algo muito mais global do que o peso, né, Laura? Não é só o nosso emocional, ele também diz, especialmente agora na pandemia, né? Ele diz muito sobre o nosso estado de saúde. Quem não está com o emocional bem equilibrado agora, não está totalmente saudável, né? Então, olhar para isso é extremamente necessário, não é? E eu diria assim, Vivian, que ninguém tá com o emocional equilibrado agora, né? Porque assim, ó, a gente tá. Equilibrado. O normal é estar desequilibrado, porque olha, vamos pensar qual é o cenário, né? Milhares de pessoas morrendo, pessoas perdendo emprego, né? Pessoas perdendo familiares, tá tudo mais difícil, a gente perdeu a liberdade, o nosso mundo tá muito mais restrito. Então, de alguma forma, se a pessoa não se abala com o que está acontecendo, tem algum problema, Exato. né? E assim, claro que a alimentação vai aparecer nesse cenário, né? Assim, mesmo que a pessoa não tenha um transtorno alimentar, né, que a gente não possa denominar dessa forma, mas a maneira de comer pode mudar, porque os horários mudaram, porque a rotina mudou, porque a pessoa está fazendo home office, porque a pessoa já não está se exercitando tanto quanto, né, se exercitava. Então, da gente poder entender que a vida ela é assim, ela é dinâmica, tem momentos melhores, tem momentos piores. Porque senão fica aquela questão da ortorexia também, né? Assim, de tudo muito saudável, tudo pesadinho, tudo, né, milimetricamente escolhido, e a vida não é isso. Exato, exato. Esses dias eu até coloquei um post com uma moça assim colocando, fazendo um selfie na academia, né? E eu coloquei assim, se você tem a impressão de que tá todo mundo super produtivo, malhando, porque meus pacientes às vezes me dizem isso, né? Vivam, parece que tá todo mundo malhando, que tá todo mundo comendo saudável, mas isso é o que as redes virtuais mostram, né? Vida real é outra, é o que tu falasse. Se na pandemia tá tudo 100%, tem algo errado, né? Porque nunca tem tudo 100%.
Então é normal a gente viver altos e baixos, né? E agora a gente está num momento muito mais suscetível, muito mais vulnerável, né? Então é importante a gente acolher tudo isso que a gente sente, sem se julgar, sem ficar se criticando, né? E aos pouquinhos as coisas vão se acalmando também, não é? Poder perceber que existe algo, né, Vivian, porque, assim, eu não gosto de romantizar a questão da pandemia, né, de, sairemos melhores, ou, né, tudo vai mudar. Eu acho que o caminho não é por aí. A gente precisa realmente botar os pés no chão e entender que o momento é muito grave, né, a gente precisa ficar em casa, a gente precisa se proteger, proteger aqueles que a gente ama, as outras pessoas na rua também a gente precisa proteger, mas eu tenho uma ideia de que se a gente não aprender nada com esse momento, né? O que precisa ser aprendido também é como se não fosse valer de nada, né? Porque se nesse momento de pandemia, com tudo isso que a gente falou de ruim que está acontecendo, eu estou preocupada se a minha barriga cresceu, ou se a minha circunferência do quadril está diferente, ou se eu estou engordando. Eu acho que é uma visão muito realmente apenas para si mesma. E Exato. daí o ser humano se perde, né? Assim, não que a gente não tenha que se importar com a nossa saúde, mas eu tô falando de algo que a pessoa só enxerga, consegue enxergar ela mesma. E Exato. isso não é o que a gente está aprendendo agora à força, né? É Não. que existe um conjunto, que um depende do outro. Então, a terapia, né? Voltando à questão da psicoterapia na área alimentar, a gente não vai falar só de comida, né? Então, A gente vai olhar para a vida dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa pode ficar um pouco frustrada, né? Ela, eu fui procurar ajuda, mas não falei só sobre alimentação. Só que tem, eu falasse, tem tudo por trás, né? Tá tudo fortemente relacionado. Então é importante trabalhar outras questões para a alimentação ir se melhorando gradativamente também, né? Cada um no seu ritmo, cada um melhorando a si mesmo, é o que tu falou, não é se comparar falo muito isso para meus pacientes, não dá para a gente se comparar com o vizinho tem uma outra realidade, tem uma outra vida, né? Então cada um é único, então respeitar essas particularidades é muito importante, né? Sim, e a gente pode pensar de uma forma assim mais didática, né, Vivian, que a alimentação, ela é a pontinha do iceberg, ou, né, o sintoma relacionado à alimentação. O restante está embaixo, né, da superfície, são tantas coisas que a gente precisa olhar para essas coisas. Então, quando a pessoa vem fazer a psicoterapia, né, ela é indicada, ou ela realmente tem toma essa decisão de se conhecer melhor, de entender por que ela age de determinada forma, é muito importante que ela entenda que se está aparecendo na alimentação, não quer dizer que seja da alimentação. Né? Eu digo, o que é ser saudável? É estar magro ou é ter um relacionamento com um parceiro saudável? É gostar do que tu faz no teu trabalho? É te relacionar bem com as pessoas? É tu gostar de ti, cuidar de ti, investir nas tuas coisas? Então, claro que isso vai afunilando, vai aparecer na alimentação. Né? Claro. E algo clássico é uma pessoa chegar e a gente perceber juntos que a pessoa não tem uma hora do dia para si. Que até para chegar a fazer a terapia foi difícil porque a pessoa não consegue 50 minutos para si mesma para olhar para suas coisas. Coloca todo o resto como uma prioridade e ela vai ficando lá para a última da sua lista, né? Então, e isso é muito importante nesse resgate da autoestima, né, Lauren? Porque fazer isso é para si, não é para os outros, né? Esses benefícios, esse bem-estar que a terapia, que a alimentação saudável traz, é para gente, né? E eu falo muito isso para os meus pacientes. Grande parte das minhas horas de consulta são para convencer de tirar o olho da balança, de tirar o olho do peso, de tirar o olho desses padrões rigorosos de estética, né? E colocar o olhar para as atitudes, para as ações. E eu considero que uma das ações extremamente ricas é a psicoterapia. Ter um espaço para si mesmo, né, Vivian? Porque a gente sabe o dia a dia não proporciona esse espaço. Né? Bom, mas para ter um espaço para mim, eu preciso fazer psicoterapia? Às vezes sim, porque a vida é tão corrida, né? Daqui a pouco filhos, casa, trabalho, assim, a cultura não nos incentiva a parar um pouco e olhar para as nossas questões. Então, poder te propiciar isso
é um luxo, né? É algo assim de realmente autocuidado. Ah, eu não posso investir nisso agora, mas bom, quando aparece uma solução milagrosa, o investimento acaba aparecendo, né? Acaba Porque tudo tem conseguindo. investimento, né? Então, assim, Sim, é poder pensar o que que realmente é cuidar de mim, né? Se eu estou cuidando de mim ou eu estou querendo me enquadrar num padrão que não é o meu. e esses padrões, eu uso uma expressão às vezes com as mulheres. Na live que eu fiz essa semana, ainda falei que a gente falava sobre foco. E eu falei que quando a gente coloca esse foco, né? E para mim que uso óculos, definir foco é muito fácil, né, Laura? Eu tiro o óculos, eu tiro o foco. Então eu coloco o óculos, eu tenho foco. Então, quando a gente coloca a Sim, lente da dieta que foca na balança, a gente se coloca num grau de cobrança muito elevado, foco no resultado, que acaba muitas vezes gerando essa ansiedade, essa expectativa demasiada, e que, para mim, expectativa demasiada é a mãe da frustração. Para a pessoa não se frustrar, ela acaba muitas vezes usando essas estratégias prejudiciais para garantir aquele resultado, porque o valor dela está no resultado. E quando a gente inverte, né, a sequência, quando a gente coloca o foco, o nosso olhar nas atitudes, na minha melhoria, né, nesse olhar do autocuidado, eu então saio desse lugar de grande expectativa e acho que o processo ele flui com muito mais leveza. Não sei se tu concorda. concordo muito, porque é até interessante, né, Vivi? Agora me lembrei, como hoje eu estou muito pensando nessa questão da psicologia, né, e da carreira e tudo mais. Eu fiquei me lembrando que logo que eu completei a pós, né, que eu me formei na pós, as pessoas que me procuravam quando eu colocava ali psicologia alimentar, transtornos alimentares, compulsão alimentar, as pessoas vinham dizendo: eu preciso emagrecer, né? Como se a psicologia alimentar fosse ajudar a pessoa a emagrecer. E para trabalhar isso de que não, a psicologia alimentar, ela não é algo para te dar um resultado, para te enquadrar, mas sim algo que tu te aceite, que tu te ame, que tu te cuide, porque também quando a gente fala autoaceitação, as pessoas se assustam, né? Ah, mas se eu me Sim, aceitar, então daí que eu me largo. Mas não é sim. isso. É quando tu te aceita, tu enxerga o teu corpo como ele é, tu enxerga o que que tu consegue suportar, o que que tu não consegue suportar, o que te Uhum, faz bem, o que que te faz mal. Então eu comecei a uhum. pensar, poxa, estou atraindo um público que não é o que eu concordo, assim, né? Pelo menos nesse momento, com essa visão. Eu não quero emagrecer ninguém, né? Eu não sou magra. A gente poder falar isso, né? Que cada pessoa tem o seu corpo, o seu biotipo. Então, a gente cuida melhor de alguém que a gente odeia ou de quem a gente ama. A gente cuida melhor de quem a gente ama, a gente dá tudo que tem de melhor para ela, a gente escolhe os melhores alimentos. E esse amor próprio é algo que se perde quando tu te compara com outras pessoas. Mas isso eu acho que as pessoas aprendem ao longo de uma vida toda, né, Laura? Porque são comparadas também. Então tem que fazer toda essa reprogramação mental, essa maneira de funcionar, né? Aí que vocês profissionais psicólogos são muito importantes. Porque como tu bem falaste, nós nutricionistas não vamos conseguir sozinhos isso, não é? Então vocês precisam ajudar as pessoas a reformatar essa forma de se olhar, de se cuidar, não é? Então, é se amar independente do que tu tenhas como imagem corporal, porque de repente o teu biotipo vai ser ter uma coxa maior, um bumbum maior, e tá tudo bem, isso muitas vezes não tem como mudar muito, né? Então, aceitar isso e ficar de bem com isso, e não brigando uma vida inteira por algo que vai mais te prejudicar do que ajudar, não é? É brigando a vida inteira com o próprio corpo. Olha como isso é sério, né, Vivian? Se olhar no espelho e se odiar, né? Então, assim, eu acho muito triste quando alguém, assim, porque a maioria das mulheres que me procuram, elas são lindas, elas são pessoas especiais, elas são pessoas iluminadas, competentes no trabalho, né? E tu olhar para uma pessoa assim que tem tudo para ser feliz, né? Tem tudo para se amar, mas está carregando esse peso numa sociedade que não aceita o cabelo diferente, o cabelo tem que ser assim, não aceita o nariz diferente, não aceita a boca diferente, não aceita uma estrutura diferente, isso é adoecer,
né, as pessoas, dizendo que elas não são bonitas, que elas não são suficientes. Então, tudo começa já daí, né? Com Eu certeza. tive uma vez, né, uma paciente que eu perguntei, tá, mas o que te dá prazer? Né? Que fica Uhum. muito tudo concentrado na comida. E eu me lembro Uhum. que essa pessoa parou muito tempo para pensar, não soube responder, né? E não é uma pergunta tão difícil, o que te dá prazer? Mas Uhum. fica algo, né, quando a pessoa ela não se sente dentro de um padrão, ou ela realmente está acima do peso, que ela vai se fechando, né, na própria Se sentindo, casa, se fazendo sentindo ali as coisas inadequado o tempo sozinha. todo, como se tivesse que justificar para os outros aquela inadequação. E isso pode acabar até piorando o comportamento alimentar dessa pessoa em função do emocional que vai ficando pior. Tudo é Né? associado à comida, porque a comida é algo, né, Vivian, se a gente for pensar, de um prazer muito rápido. Eu vou lá, com R$ 10, compro, né, uma Impossível. comida boa e me satisfaço e tá tudo bem. Não, a gente sabe Uhum. que a vida é muito mais do que isso, né? A Uhum. vida é tu poder Uhum. sair, é tu poder ler um livro, é poder olhar um filme, é poder compartilhar uma conversa boa com as pessoas. E as pessoas acabam se perdendo de si mesmas porque estão olhando só para fora, Exato, não estão olhando exato. para si, né? Olha, uma pessoa que se odeia o próprio corpo, acho que também é preciso fazer um trabalho dessa pessoa olhar tudo de bom também que ela já fez na própria vida. Aonde ela chegou, né? O que ela conquistou. Por exemplo, as mulheres, né? Eu digo, o corpo que gera uma criança é um corpo perfeito, um corpo lindo. Olha o que o teu corpo é capaz A de natureza fazer, é né? linda, não é? A natureza é sábia. Eu hoje mais cedo falava com uma paciente a questão da nossa autorregulação, que nós temos essa capacidade desde que nascemos, a gente tem essa capacidade de autorregular a nossa sociedade. E muitas vezes, por uma educação alimentar não consciente, não por mal, como tu bem colocasse, né? Mas eram os recursos que sabiam educar as pessoas, né? Acaba se colocando, então, uma imposição de comer tudo, de limpar o prato, né? Então, muitas vezes, a gente acaba ultrapassando essa autorregulação, que é natural do ser humano, mas que a gente continua tendo ela ao longo de toda a nossa vida. E nós, como profissionais, temos que nortear os nossos pacientes a usar isso como um guia para esse conhecimento, né? Para esse autoconhecimento. Então, isso eu acho que é muito válido, né? E é o que tem muito norteado o meu trabalho aqui no consultório, não deixar com que as pessoas tenham esse olhar cultural de uma visão rigorosa com a alimentação, com o corpo, com a balança. Tem uma pergunta aqui, Lauren, do Leonardo, que ele está pedindo para a gente falar do impacto, tem um pouco a ver disso que a gente está falando, né? O impacto psicológicos das redes sociais e padrão da imagem e perfeição. A gente falava antes da live, né? Da própria Cleo, né? A Cleo Pires, que sofreu o body shame, que tem que se explicar por ter engordado um pouquinho, né? Sim. Lamentável. É lamentável que o corpo, né, que alguém se sinta no direito de fazer comentários sobre o corpo de outra pessoa, né? A gente pode pensar até que às vezes um comentário que a pessoa poderia considerar adequado, bom, a gente não faz comentários sobre o corpo de outra Porque é um pessoa. elogio, Porque né? isso bate de formas diferentes, né? A pessoa daqui a pouco não quer ser elogiada naquele momento também, não quer ser vista. Então, eu acho que corpo alheio não é algo a ser comentado. Mas até a gente falou, né, Vivian, que eu tenho assim como uma orientação com né, as pessoas que eu atendo, que têm transtornos alimentares, do detox virtual, né? Naquele momento, olha, tu olha o teu Instagram, né, o teu Facebook, e tu para de seguir aquelas pessoas que não te fazem bem. Aquele padrão de corpo que não tem nada a ver com o teu, aquelas pessoas que só falam coisas que tu sabe que tu não consegue, né, cumprir, que são coisas assim que não são saudáveis. A gente sabe que tem muitas coisas que aparecem saudáveis e não são. Por exemplo, Inclusive né, pesar profissionais, a né? comida, né? Eu não acho que uma pessoa pode viver pesando comida. Essa, né, é uma opinião, né, realmente que eu Claro. tenho. Que acaba, né, exacerbando questões, né, alimentares, mas assim, e que comece a seguir pessoas que têm o seu biotipo, né? Marcas de roupa que vendam o seu tamanho, pessoas que falam sobre se amar, sobre o próprio corpo, né? No movimento do corpo livre, né? Então, assim,
porque a gente é muito influenciado por essas propagandas, por essa mídia que vai passando na frente dos nossos olhos. A gente pode até nem se dar conta, mas essa influência é muita, né? Esses dias eu vi até uma brincadeira que falava assim de que entrei no Instagram e saí certo de que eu tinha que colocar lente de contato nos dentes e fazer uma rinoplastia, né? Tipo, a pessoa nem entrou pensando nisso e daqui a pouco ela olha ali e ela, não, eu preciso botar lentes de contato nos dentes. Pessoal, assim, tá todo mundo igual. Tá todo mundo muito uniformizado, né? Os cabelos, os corpos, os dentes, né? Tá tudo muito parecido. Então, E o normal é ser diferente, não é, Laura? É importante a gente ter as diferenças e valorizar, né, essas diferenças, não é mesmo? e como psicóloga é isso, né? Assim, incentivar, né? Ajudar o paciente a entender a sua individualidade. Qual é a sua história? Né? Aquilo veio dele, aquela necessidade, porque eu também não sou contra procedimento estético, não é isso. Eu acho que quando tem um contexto, um sentido, ok. Né? Como tu disse, a medicação para emagrecer tem o seu papel, a bariátrica tem o seu papel, né? As intervenções estéticas são, né, saudáveis se são feitas, né, com um olhar diferente. Mas assim, que importante tu te perguntar quando tu queres fazer algo, se aquilo é para ti ou é para o outro. Exato. Porque Eu muitas vezes quero mudar meu nariz, ou eu quero emagrecer, ou eu quero que o outro goste disso, porque aí é um passo para frustração, porque cada outro gosta de uma coisa, né, Vivian? a gente não pode estar sempre contando com a aprovação dos outros, né? Então a gente tem que fazer aquilo, porque passar por uma intervenção estética ou cirúrgica é algo bastante agressivo. Então, quem vai sentir todas aquelas dores é a pessoa, né? E quem vai se beneficiar daquilo também tem que ser a pessoa. Então tem que avaliar tudo isso, né? E o psicólogo pode ajudar muito nesse papel, nesse sentido, né? Então, eu Sim. acho que não ultrapassar essa barreira dos seus limites para agradar o outro, né? E muitas vezes, voltando um pouquinho que a gente estava falando da questão das redes sociais, eu acho que hoje em dia qualquer um vira orientador nutricional, né, Lauren? Hoje em dia a gente tem que ter um grande filtro quanto a isso, as pessoas têm que ter um grande filtro porque tem profissionais de todas as linhas, né? Tem profissionais muito bons, mas também tem aqueles que pioram o comportamento alimentar, né? Entre outras questões. Então tem que ir por similaridade, aqueles que vão de fato te ajudar nos teus propósitos, nos teus valores também. E indo por esse link, né, da psicologia, hoje do Dia do Psicólogo, Vivian, eu sempre digo, né, dentro da psicologia existem muitas maneiras de se trabalhar. Eu escolhi a psicanálise porque eu me encontrei na psicanálise, questão do Uhum. inconsciente, né, tudo mais. Mas existem muitas linhas teóricas dentro da psicologia. Por que que existem? Não é que uma linha seja melhor do que a outra. Eu não escolhi a psicanálise porque ela é melhor. Eu escolhi porque eu entendo o ser humano a partir da psicanálise. Mas Claro, existem abordagens diferentes porque o ser humano é diferente. Né? claro. Então, assim, a pessoa ela vai buscar um terapeuta que tenha a ver com o seu jeito, né? Com a sua maneira de também se olhar. Existe né, terapias, assim, maneiras de se trabalhar mais diretivas, outras menos diretivas, psicanálise mais ortodoxa, né, psicanálise mais atual, assim, se a gente pode, né, usar esses termos, mas a pessoa precisa se permitir experimentar. Não precisa gostar do primeiro terapeuta, Isso é muito né? importante saber, né, Lauren? Porque às vezes vai naquela expectativa e não gosta e aí não vai além, não vai na busca de um outro profissional, não é? Eu não sirvo para isso de terapia. Não, daqui a pouco não bateu com um profissional, né? Te informa antes, né? Quando as pessoas me procuram, eu acho bem interessante quando a pessoa pergunta qual é a tua abordagem, né? Uhum. Ou na primeira sessão a pessoa pergunta, tá, mas o que que eu tenho que fazer, né? O que que se faz, porque a gente faz uma avaliação, né? Quando recebe um paciente para ver se aquele paciente é adequado para nossa abordagem, né? Não é Uhum. um paciente e eu indico, olha, eu acho que o que tu está buscando é na linha cognitivo-comportamental ou abordagem sistêmica. Então, isso é bem importante, a pessoa não desistir de si,
né? De buscar um profissional que possa lhe atender dentro das suas necessidades e expectativas, né? Exatamente. Existem profissionais dentro da psicologia que trabalham com algo assim, como tu disseste, mais foco, né? O foco na questão do Uhum. emagrecimento. Ok, se essa pessoa quer, nem eu brinco, ter o corpo da Graciane Barbosa, ela vai ter que fazer o que a Graciane Barbosa faz, né? Milagre não existe. Então, assim, não é muito meu público, né? Mas, assim, o atleta, ele também é algo que ele precisa pesar os alimentos, ele precisa, né? Então, cada pessoa é diferente, mas vai ter um psicólogo para chamar de seu, porque as abordagens são inúmeras. Com certeza. Assim como vai ter um nutricionista para chamar do seu, né? Porque Isso. eu Ah, não mas sou isso é fundamental. pesar em comida, eu acho uma coisa que não é viável no longo prazo, né? Ninguém vai com a balancinha de alimento para o restaurante ou para uma viagem. Então, eu acho que isso é Para uma. aniversário do filho, né? Ou daqui a pouco não poder comer um amendoim, sei lá, que tá ali em cima, porque eu não pesei. Porque a gente fala assim, né, Vivian? Claro que a pessoa tendo flexibilidade, ok. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas, né, que buscam essa visão mais restritiva. Oi? Eu não escutei que falasse, a pessoa tendo o quê? Sensibilidade? Assim, não flexibilidade, né? Flexibilidade. Ai, que Tudo muito bem, a importante. pessoa sabe que um dia ela vai pesar, né? Num evento ela não vai pesar, mas é que aqui a gente está falando assim, acho que colocando uma lente de aumento, né? Naqueles casos onde a pessoa já está fragilizada, né? Já tem uma dificuldade de se autorregular. Então, importante a gente olhar sempre a alimentação com esse olhar, né? De que não rigidez não leva a nada, restrição leva a compulsão. Né? É só dizer para uma pessoa não coma isso, que a vontade de comer isso vai aparecer. Né? Então, a gente da área da saúde precisa promover a saúde e não enquadrar a pessoa num jeito de ser, né, Vivian? Exato. E esse equilíbrio alimentar, não é, Lauren? Para a gente ir direcionando para as nossas considerações finais, esse equilíbrio alimentar é muito importante que a pessoa tenha essa leveza, como tu falasse, né? De não ter culpa das suas escolhas, não ter culpa por ter flexibilizado um pouquinho. Eu creio que grande parte das suas consultas devem ser em função disso, as minhas, pelo menos, são, né? De convencer as pessoas, muitas vezes, a comer, todo mundo chama carboidrato, né? Mas comer pão, comer massa. Esses dias eu fiz uma live sobre isso como comer carboidrato, estimulando as pessoas a comer, porque nesse mercado multimilionário das dietas, né? As dietas low carb ou cetogênicas que excluem, né? Fazem então esse terrorismo nutricional que é tudo que a gente luta contra, né? Só que a gente é pequenininha, mas a gente segue lutando, né, Lauren? A gente é a pontinha também do iceberg, tem todo um mercado multimilionário por trás, piorando o comportamento das pessoas, né? Também uma ideia de que quem fala assim, né, Vivian, tá romantizando, né, a obesidade. E não é. A gente precisa entender que a pessoa que tem a obesidade, né, ou que tem um transtorno alimentar, ela precisa ser vista de outras formas. Parar de olhar só o corpo, né? Sim, existem pessoas que estão, né, com obesidade e os exames estão muito bons. Então, assim, ó, desestigmatizar essa visão. Então, a gente, né, nós somos formiguinhas, mas eu acho que nunca se falou tanto sobre se amar, né? A gente nunca viu tantas fotos de pessoas que estão, sim, acima do peso, tirando fotos, dançando, se mostrando de biquíni, né? O corpo gordo precisa estar no mundo, porque ele está no mundo, né? Exato. Chega de ficar escondendo as pessoas, escondendo celulite, né? Uma Na pessoa verdade, deixar é uma de ir à teoria hoje praia. em dia, não é, Laura? Mais da metade da população está acima do peso. Então a gente não pode dizer para mais da metade da população ficar triste por essa condição. A gente pode ajudá-los numa melhoria, mas não dizer que o peso deles resume eles, não é? Exato, e assim, incentivar coisas boas, né, Vivian? Porque assim, ó, antes de pensar em tirar coisas, quem sabe a gente não pensa em colocar coisas, Ai, né? falou Então, muito. assim, a pessoa já
come mal, digamos assim, já não come verduras, legumes, né? Comidas integrais, né? Que dão aquela saciedade legal. Tu vai dizer agora tu corta coisas ou tu vai colocar coisas, né? Eu brinco, é que nem eu trabalho muito com consultoria em desmame. Então, Tá. eu brinco assim, quando as mães me procuram, né, tá, mas eu tiro o seio, eu digo primeiro, a gente tem que colocar outras coisas. A gente tem que colocar mais carinho, a gente tem que colocar mais autonomia. Por que que nessa questão da dieta não é assim? É tira, passa trabalho, chora, azar é o teu e para de comer as coisas que tu gosta. A gente tem que dizer, vamos botar coisas divertidas, vamos botar outras atividades, né? Exato. Eu, quando falo em reeducação alimentar, e também é todo um trabalho onde eu foco mais a minha energia, assim. Muitas vezes a pessoa me diz, Vivian, mas eu como mais agora do que antes, porque a pessoa que está comendo muito mal, ela pode estar comendo alimentos densamente energéticos, que pequena quantidade tem muita energia, né? Então a pessoa tá, é o que tu falou, come um salgadinho, come um biscoitinho, mas ela está mal alimentada. E na reeducação alimentar, a gente não sente essa restrição, a gente não sente essa privação. Muitas vezes a pessoa passa a comer mais do que comia antes, mais e melhor. Né? E tirar é ruim, então a gente não precisa excluir. Como tu falasse, a restrição gera compulsão. E a nossa mente, eu acredito que é o que manda na festa. Laura. Pensou que não pode, aí que desperta o desejo. Então, acho que é gerenciar tudo, né? Fazer uma grande equação e gerenciando tudo, né? Muitas vezes pensar por que que eu estou buscando sempre, por que que eu estou sempre querendo comer, né? E aí que você, com esse E que trabalho isso ocupa um lugar tão grande na minha vida. na vida. Né? Eu acho que é isso, porque tudo, seja a compulsão alimentar, a compulsão por sexo, a compulsão por compras, a compulsão, né, por jogo, tudo está ocupando um espaço grande na vida da pessoa que a gente tem que olhar por que que isso está tão investido. Por que que, assim, a gente tem vários prazeres na vida, né, Vivian? Quer sair para passear com o filho, quer, né, estudar, quer se relacionar com as pessoas, é praticar um exercício que tem a ver contigo, que nem todo mundo gosta de academia, né? Então, assim, poder entender por que que o alimento está super investido. Está faltando em outros lugares, né? Ele está tentando ocupar um lugar que não é dele. Então, Exato. bem importante isso, né? Tanto o alimento quanto essa busca pela imagem, porque isso a busca pelo peso, pela imagem, que isso quer representar. Aí caiu. Caiu lá. Ah, Oi, eu tô te escutando, mas está falhando um pouquinho. Voltamos. Vamos esperar um pouco. Tem uma perguntinha aqui, ó. Como vocês lidam com o cliente que tem algum outro profissional que tem uma lógica muito contrária de vocês? Por exemplo, profissionais muito restritivos. Vocês dizem A e o profissional diz B. Bom, eu lido, né, Vivi? Eu não sei se tu tá me escutando. Tá me escutando? Perfeitamente. Agora voltei. Voltou. Eu, dentro da psicoterapia, né, a gente não aborda questões que não sejam o próprio paciente que traga, né? Então, se o paciente está sentindo que, dentro do que a gente está trabalhando aqui na sessão, a nutricionista dele, por exemplo, tem uma visão super restritiva, é a pessoa que vai se dar conta disso. Que tem duas Uhum. linguagens aí que não estão batendo, né? E a Uhum. gente vai entender, olha, não o que eu penso, Lauren, como psicóloga, mas sim o que esse paciente pensa. Porque o paciente tem que escolher, né, de alguma forma, qual é o caminho que ele quer seguir. Se a pessoa escolhe, né, por exemplo, várias maneiras, várias condutas, essa pessoa está bem perdida. Então, independente do que o paciente queira, se ele quer uma visão mais, né, uma nutricionista que restrinja mais, ali naquele momento é uma decisão dele, precisa ser respeitada. Né? Então, Sim. assim, o meu papel como psicóloga é apenas ajudar esse paciente a pensar, a entender o porquê das escolhas, né? Quais são os objetivos dele. Eu não direciono ninguém para caminho nenhum. Esse não é o meu papel como psicóloga. Né? Então, Então, uma assim, pessoa.
é ajudar a pessoa a pensar, a clarear um pouco as coisas. Tá. A se questionar e chegar nas suas próprias conclusões. Exato, Tá, porque eu na minha vida, né, Vivian, como é que eu vou saber o que que é melhor na vida do outro? claro. Né? Eu não tenho a chave das coisas, as soluções. Para cada pessoa, cada realidade, existem caminhos. E cada Eu sempre pessoa digo, precisa estar livre para escolher, né, o seu caminho. o bom psicólogo ele não vai te dizer o que fazer, ele vai te ajudar a encontrar as tuas próprias soluções, não é? E creio que o nutricionista também. Eu não passo tanto por isso, porque quando eu que encaminho para o psicólogo, né? Geralmente poucas são as pessoas que já estão vindo fazendo a sua terapia, né? O que eu acho super válido e incentivo. E eu não vejo muito psicólogo restringindo, eu vejo muito mais nutricionistas restringindo a alimentação. Vejo às vezes alguns educadores físicos, né? Num sentido de que tem que fazer exercício, numa obrigação. Eu acho que o exercício ele tem que ser mais leve também. Eu acho que é o que tu falou, encontrar o seu exercício, aquilo que goste, mesmo que gaste menos energia, né? Mesmo que gaste molde menos a barriga, enfim, algo que também possa ser uma fonte de prazer, né? E motivação para que Se a for pessoa. prazeroso, né, Vivian, não vai se manter. Exato. Né? Então, eu acho tão bonito que eu vejo, né, as pacientes que elas vão se descobrindo dentro dos seus desejos, né? Que algumas vão andar de patins, né? Que gostavam muito de andar na infância, outras vão dançar balé. Agora tem turmas, né, assim, para mulheres que não são, né, nem adolescentes, nem crianças. Então, é tão bonito ver uma pessoa descobrir, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de correr, mas a pessoa pode descobrir. Não é assim, ó, eu preciso ir na academia porque todo mundo vai para academia. É. Saúde não é isso, né? Saúde é tu te movimentar e algo que seja prazeroso de manter, senão não vai se manter. Minimamente prazeroso, que isso vai ter muito mais chance de ser mantido, de ser transformado num hábito de fato, né? E a pessoa pode ter Exato. várias atividades que goste, não é? Sim. Então Eu tá, não meu sei qual é o querido. nosso tempo, Vivian, se vão daqui a pouco nos derrubar. Já vamos nos encaminhando aqui. Acho que a gente já está uns 50 e pouquinhos minutos, acho que até 1 hora, né? Mas é que o papo é tão Vai. bom, né? Tem tanto assunto para a gente conversar. Que alegria poder estar dividindo aqui contigo e com o pessoal que nos acompanha, não é? Essa experiência nas nossas duas áreas. Pena que a gente mora longe, né, Laura? Mora em Porto Exato, mas Alegre. hoje, né, Vivian, com essa questão do atendimento online, fico muito feliz, né, porque daí eu posso te indicar também, né, eu acho que isso é um ganho, né, desse momento da pandemia, esses atendimentos online, né, as pessoas se aventurarem nessa modalidade, porque ela encurta distâncias, né, ela Muito. aproxima as pessoas de tratamentos que às vezes na própria cidade não tem. Né? Exato. Então, eu fico bem feliz. Acho que uma das coisas que não podem ir embora, né, que vieram com esse período é essa questão dos atendimentos online. Exato. E a gente não tem só esse olhar de trabalhar na questão do peso, né? Então, tem questões que precisam do nosso trabalho, não é? Sim, Pacientes com diabetes, os próprios transtornos alimentares, não é? Que têm que sim. ser acompanhados, não podem parar, porque a gente teve a pandemia, né? Então, que a gente siga ajudando cada vez mais pessoas com essa proximidade da internet. Então, te cuida por aí. Muito obrigada por estar aqui com a Agradeço gente. também. Adorei o convite, obrigada. Estou sempre às ordens, Vivian. Também. E parabéns pela tua escolha, tá? Sou muito fã dos psicólogos e cada vez mais adoro estudar a mente humana, né? Acho que isso tem tudo para andar de mãos dadas com o trabalho do nutricionista, que todo mundo pudesse ter esse Casamento perfeito. casamento perfeito, né? Então tá, minha querida, muito obrigada de novo e parabéns pelo teu lindo trabalho. Obrigada. E obrigada pelo teu trabalho também, porque ele faz muita diferença no mundo. Que bom, que bom. Muito obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente até aqui, tá bom? Obrigada. Beijão Tchau, para todos. Beijão, Vivian. Tchau, tchau. tchau. Fica com Deus.